Monteforte Associação Cultural www.monteforte.org.br. Artigos Veritas. Igreja. Título do texto: As bodas de Caná. Pierre de Craon. Et ditertia nuptiae factae sunt in Cana Galileae, et erat mater Josebi. João capítulo 2, 1. Foi nas bodas de Caná que nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu comparecimento, estabeleceu o sacramento do matrimônio. Repare-se que estas núpcias foram realizadas em ditertia, no terceiro dia. Ora, conforme nos explica e ensina São Paulo na sua Epístola aos Efésios capítulo 5, 32, o matrimônio é símbolo de um sacramento muito mais alto das núpcias de Cristo com a Igreja. Este mistério é grande, mas eu o digo em relação a Cristo e à Igreja. Pois assim como o marido e a mulher têm filhos segundo a carne, assim Cristo e a Igreja geram os filhos de Deus. São Tomás de Aquino, em seus esplêndidos comentários sobre o Evangelho de São João. Tradução, notas e prefácio de M. D. Filipe P. Edição Les Amis de Saint-Jean, Raymond Bush, 1977, repete o que diz São Paulo. Em sentido místico, as núpcias significam a união de Cristo com a Igreja. Editora Cite capítulo 2 lição 1, número 338, volume 1, página 338. Ora, toda geração cristã legítima se faz através do matrimônio. Era, pois, muito conveniente Cristo, cabeça divina da Igreja e seu esposo, principiasse sua ação apostólica, pela instituição do matrimônio. Daí ter ele comparecido a essas núpcias, em Caná, juntamente com seus apóstolos e com sua mãe santíssima. Et mater Josebi. E sua mãe estava aí. Também era muito próprio que isto ocorresse em tertia die, porque este era o terceiro dia em que Deus estabelecia uma união com os homens. Pois, no primeiro dia do homem, na manhã original da criação de Adão e Eva, Deus os abençoou e estabeleceu que eles deviam crescer e multiplicar-se e conferir. Gênesis capítulo 2, 28, a fim de que muitos participassem da vida e felicidade divinas. E esta foi, em certo sentido, a primeira aliança de Deus com o homem. E a esta primeira aliança o homem foi infiel quando cometeu o pecado original. Num segundo dia, Deus firmou sua aliança com Abraão. Gênesis capítulo 12, 2, 3, prometendo-lhe uma grande descendência, assim como a sua bênção e proteção. Foi dessa aliança que nasceu o povo eleito, com o qual Deus firmou o seu pacto no Sinaí. Agora, em ditertia, Cristo instituiu o sacramento do matrimônio, imagem de suas núpcias eternas com a Santa Igreja. E São Tomás, comentando essa expressão em ditertia, diz que o primeiro dia foi o da lei natural, o segundo foi o da lei de Moisés, e o terceiro foi o dia da graça. Opus e Editora Cites capítulo 2 lição 1, número 338, página 325. Esta ação de Cristo se deu em Caná da Galileia. Ora, Caná significa zelo, e o nome Galileia tem raiz em Galud, que significa exílio. Porque, a sabedoria divina exilando-se do céu, encarnou-se em Cristo, para, ardendo em zelo, vir a esta nossa terra de exílio, a fim de salvar os homens. E Deus, nosso Senhor, se encarnou para salvar a todos os homens, e não apenas os judeus. Por essa razão, ele nasceu na Judeia, mas fez seu primeiro milagre e começou sua pregação na Galileia. Ora, a Galileia era mal vista pelos judeus, porque, depois do cisma das 10 tribos, ela pertencera ao reino de Israel, e este reino separara-se do culto oficial judaico no Templo de Jerusalém. Além disso, a Galileia estava em próximo contato com as nações pagãs, sofrendo a influência dos fenícios idólatras. Por todas estas razões é que Natanael duvidou que o Messias pudesse vir de Nazarete, perguntando: de Nazarete pode, porventura, sair coisa que seja boa? João capítulo 1, 40. E, entretanto, foi naquela que era chamada a Galileia das Nações, isto é, o exílio das nações, foi lá que Cristo estabeleceu suas núpcias com a Igreja, porque, após a apostasia de Israel, Deus faria sua aliança com os gentios, no exílio. Era, pois, entre os galileus, embora menos desprezados que os samaritanos pelos judeus, que Cristo ia iniciar a sua pregação.
Queria ele demonstrar assim que seu zelo não se limitava aos judeus, descendentes de Abraão, mas que ele vinha, ao terceiro dia, para salvar todos os filhos de Adão. Os noivos de Caná eram judeus, membros da antiga aliança, e suas núpcias se davam ainda de acordo com a lei de Moisés e os costumes da sinagoga. Eles representavam então as núpcias de Deus com a sinagoga, que São Paulo comparou com as núpcias de Abraão com sua escrava Agar, e a de Jacó com Lia. Agar era escrava e não a esposa legítima e primeira, e Lia tinha os olhos doentes e, por isso, não via bem. Assim, a sinagoga foi a escrava e não a verdadeira esposa, e, quando chegou o esposo, ela não o reconheceu, porque não viu nele a realização das profecias. Ela foi cega ao meio-dia, hora em que levantaram Cristo na cruz do Calvário. Pois, como o próprio Moisés profetizara, caso Israel fosse infiel, o Senhor te fira de loucura e de cegueira e de frenesi, de sorte que andes as apalpadelas ao meio-dia, como um cego costuma andar as apalpadelas nas trevas, e não acertes os teus caminhos. Deuteronômio, capítulo 28, 29. Isaías confirmou isso ao profetizar: tira para fora o povo cego, apesar de ter olhos, o povo surdo, apesar de ter ouvidos. Isaías capítulo 47, 8. Mas Sara, a esposa legítima, foi abençoada, mesmo que seu filho tivesse nascido depois do filho da escrava. E Raquel, a segunda esposa de Jacó, mas que ele desejara desde o princípio. Raquel tinha olhos claros e que voam bem, por isso o seu nome significa visão de Deus, e seu filho foi o preferido de seu esposo. No templo de Jerusalém, o povo da antiga aliança ofertava a Deus bois e cordeiros, o sangue e a gordura deles. Eram sacrifícios puramente materiais que faziam para reconhecer o senhorio de Deus sobre tudo o que possuíam. Estes sacrifícios simbolizavam o sacrifício que ia ser realizado no Calvário, e repetido no sacrifício da missa sobre os altares da igreja. Os sacrifícios materiais dos judeus tinham pouco valor intrínseco. De fato, de que servem para Deus carneiros e bois imolados? Ademais, nem estes pobres sacrifícios materiais os judeus faziam de coração puro e com generosidade, e tinham se tornado cegos a seu significado. Este vazio dos sacrifícios judaicos foi simbolizado no fato de que, em Caná, o vinho da festa de núpcias acabara nas urnas de pedra dos judeus. A incomparável superioridade do valor sacrifício de Cristo no Calvário e nas missas, sacrifícios de valor infinito porque nele se imola o próprio Filho de Deus, é figurada na superioridade imensa do vinho feito miraculosamente por Cristo, em Caná, sobre o vinho que fora servido inicialmente aos convivas judeus. Nas bodas de Caná, estavam presentes os apóstolos de Cristo e sua Mãe Santíssima, que eram membros do povo judeu, fiéis à revelação e à lei mosaica. Eles eram os restos fiéis do povo eleito, que sofriam com a decadência religiosa e moral dos filhos de Abraão, e com a cegueira dos sacerdotes, saduceus e fariseus. Por essa razão, Nossa Senhora, cheia de zelo e de prestimosa caridade, é quem observa a Cristo. Eles não têm mais vinho. João, capítulo 2, 3. Falando da situação embaraçosa e humilhante em que se encontravam os pobres noivos de Caná, ela se referia, de fato e num plano superior, à situação lastimável do povo eleito, que já não tinha mais vinho em seu coração, para ofertar a Deus no templo. Era Israel como as virgens loucas da parábola, que já não tinham óleo em suas lâmpadas, quando chegou o esposo. E que vinho era que faltava aos judeus? São Tomás, no seu comentário ao Evangelho de São João, que vimos citando, explica que aos judeus faltavam então 3 vinhos: primeiro, o vinho da justiça; segundo, o vinho da sabedoria; terceiro, o vinho da caridade. Porque a justiça dos judeus no Antigo Testamento era imperfeita, sua sabedoria era em figura e não real, e sua caridade não era filial, mas servil conferir. São Tomás, Opus Cit, capítulo 2, lição 1, número 347, volume 1, página 332.